Meus amigos, eu vou dar um alerta alto, claro e curto. Este vídeo aqui é uma grande utopia, mas eu precisava deixar isso registrado. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais. Vamos falar sobre a demissão de Vitor Pereira, que era uma tragédia anunciada há alguns meses. Um trabalho que dura aí basicamente 120 dias. E na prática o time não evoluiu, não ganhou nada, não melhorou em nada, pelo contrário, andou para trás e piorou em basicamente todos os setores. E aí a minha questão é simples, eu já escrevi sobre isso, eu já falei sobre isso na TNT e deixarei aqui registrado, por mais que, repito, seja uma visão altamente utópica e romântica do mundo. Porém, esse mundo existe muitas vezes no mundo corporativo, no mundo sério, no mundo organizado. O futebol é um mundo à parte, às vezes é uma Disneylândia ou às vezes é um grande pesadelo, mas realmente parece que circula o mundo do futebol completamente distante ou descolado da realidade, onde algumas lógicas não funcionam lá. E eu entendo isso. Porém, deixarei aqui registrado o parâmetro que eu farei com o mundo corporativo. Em qualquer empresa séria, em qualquer empresa organizada, em qualquer empresa com governança, a diretoria do Flamengo ou quem contratou o Vitor Pereira, ao anunciar a demissão do mesmo, entregaria na sequência a sua própria carta de demissão, o seu pedido de demissão. Porque veja bem, é insustentável achar que a culpa da involução do Flamengo ela é só e exclusiva do Vitor Pereira. Não é. O Vitor Pereira não pediu para ser contratado, o Vitor Pereira não bateu na porta do Flamengo, o Vitor Pereira não obrigou ninguém a contratá-lo. O Flamengo vinha dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. E mesmo assim, já tinha decidido, segundo o Marcos Braz, a fazer a troca, a tirar o Dorival Júnior, porque a diretoria entendia naquele momento e fez uma leitura de que o trabalho tinha parado ou piorado, mesmo com os títulos. E ok, essa é uma escolha que quem manda deve fazer. Eu já gravei vídeos aqui no canal entendendo que o Vitor Pereira podia até aportar coisas no Flamengo. Podia ser que ele fizesse um bom trabalho. Eu acho que em termos de resultado, de expectativas, ele levou, por exemplo, o Corinthians para um outro lugar, com questionamentos, com problemas de relacionamento, com algumas tensões, mas ele colocou o Corinthians em grau muito interessante de competitividade. E eu acho que no Flamengo ele poderia elevar isso. Obviamente foi uma avaliação equivocada, mas eu não sou o dirigente do Flamengo e a minha avaliação ou a minha comparação, ela não impacta no dia a dia do clube. Eu não sou pago para tomar decisões que mudem o eixo e o destino do Flamengo. Eu não estou lá dentro. A avaliação é esse trabalho encaixado aqui pode dar resultados, mas o time não teve resultado e o desempenho da equipe piorou. Então a decisão de contratar o Vitor Pereira, ela se mostrou um equívoco. Pior do que isso, ela se mostrou um equívoco em um clube e um ambiente que era vencedor, que tinha acabado de vir de um título de Libertadores e de um título de Copa do Brasil. E aí já existia a leitura de que o trabalho do Dorival tinha chegado no teto. Não dá para saber se essa leitura foi equivocada ou não. Porém, a escolha de tirar o Dorival e ir atrás de outra pessoa, e essa outra pessoa ser o Vitor Pereira, aí se mostrou um grande de um equívoco. E do ponto de vista de resultados, a decisão ela foi uma tragédia completa. O Vitor Pereira, segundo o levantamento do SofaScore, tem o pior aproveitamento das últimas 5 temporadas, incluindo um aproveitamento pior do que trabalhos muito ruins, como, por exemplo, o do Paulo Souza, que teve 67% de aproveitamento, o mesmo do Dorival Júnior, só que o Dorival entregou resultados gigantescos. Nesse tempo todo, o grande aproveitamento foi do Jorge Jesus com 81%, Renato Gaúcho com 73%, Abel Braga com 68%, Dorival 67%, Paulo Souza 67%, Domenech 64%, Rogério Ceni campeão brasileiro 59%, Vitor Pereira, campeão de absolutamente nada e nenhuma evolução tática e técnica da equipe, 57%. O Rogério, ele coloca o Diego de volante, ele faz uma reta final maravilhosa de brasileiro, é campeão brasileiro,
O Domenech foi de todos o que ficou basicamente menos tempo ali junto com o Vitor Pereira. Ele tinha uma missão duríssima pós Jorge Jesus, então qualquer um que chegasse depois do Jesus ia ter muita dificuldade. O Abel Braga era a aposta desta mesma diretoria lá no início de 2019 e apresentou muito pouco. O Renato, acho que em termos de futebol bem jogado, vistoso, entregou boas coisas, mas tinham outros desequilíbrios e acabou perdendo a final da Libertadores. Enfim, você tem vários perfis de trabalho aí, vários modelos de jogo completamente diferentes, o que mostra uma salada do que tem sido essa diretoria do Flamengo do ponto de vista de decidir quem deve comandar a equipe. E agora, por exemplo, eles ficam entre o retorno do Jorge Jesus e contratar o Jorge Sampaoli. São Jorges completamente diferentes do ponto de vista de pensar futebol e talvez até no trato. Então, a diretoria do Flamengo fosse uma empresa que pegasse o gestor da sua área e decidisse, ó, eu sou o diretor disso aqui. Esse gestor de área aqui, por mais resultados que o time tenha dado ou a empresa tenha dado na temporada passada e que os acionistas estejam felizes, eu vou trocar. Eu vou bancar essa decisão de trocar o gestor de uma área que deu resultado e vou apostar em um outro gestor que ainda não deu resultado em empresa nenhuma, no caso, o Vitor Pereira, mas tem ideias que eu acho que são interessantes para a minha empresa. Eu vou bancar essa decisão. Esse diretor bancou esta decisão. O gestor de área piorou todos os resultados da empresa, todos os resultados. A empresa andou para trás e esse gestor de área não apresentou absolutamente nada e a perspectiva ela era nenhuma. E aí vem a decisão do mesmo diretor que escolheu fazer a troca de demitir o gestor de área. Se é qualquer empresa, o CEO ou o diretor-geral vai olhar para aquela decisão e falar, peraí, o gestor está saindo, mas quem escolheu fazer essa troca aqui? Esse cara tem que ir junto, porque você tem uma hierarquia e uma pirâmide. A mudança aqui só aconteceu porque aqui decidiu fazer. E decidiu fazer num momento em que tinha resultado, tinha festa, tinha alegria, tinha felicidade, tinha tudo isso. Tinha perspectiva? Talvez, na visão dessa galera, menos do que poderia. E isso foi suficiente para fazer a troca. A troca não funcionou, a empresa piorou, o time, no caso, piorou, andou para trás e perdeu tempo. E gastou dinheiro. Do ponto de vista econômico, essas decisões da diretoria do Flamengo, elas causam também prejuízo para o clube. Porque, repito, se é uma empresa, os acionistas vão olhar e falar, vem cá, quanto é que já foi gasto em multa aí? Só para rescindir trabalho que foi equivocadamente contratado, no caso do Vitor Pereira. É insustentável em qualquer ambiente que não o futebol a permanência de quem levou o Vitor Pereira para lá e quem bancou a decisão da forma como foi. De novo, corajosa até, corajosa, mas arriscadíssima. E isso tem um preço, ou deveria ter. Repito, se é qualquer mundo minimamente sério, a diretoria do Flamengo, ou o diretor responsável, ou um ou dois, apresenta a demissão do Vitor Pereira e, na sequência, pede para sair. Agora, recentemente, por exemplo, no Santos, isso aconteceu de uma maneira diferente, porque a decisão da demissão foi do presidente. Olha para quem levou ou bancava o cara lá, o Edu Dracena, que é um cara seríssimo. E o que o Edu fez? Fala, cara, não tem condições, né? Se realmente não deu certo aqui e ele tá saindo, eu vou junto. E foi exatamente o que aconteceu. Só que o Edu é um cara raro. Ele tá totalmente à parte, é diferente do padrão. O padrão é isso. É você fechar os olhos, tomar a decisão, demite e finge que você não tem nada a ver com isso. Só que no caso, a diretoria do Flamengo tem tudo a ver com isso e vai continuar lá. Provavelmente tomando outras decisões equivocadas, né? Mais cedo ou mais tarde. Por mais que seja uma das diretorias mais vencedoras da história do clube. Apesar, talvez, deles, né? O clube ganhou tudo o que ganhou, mas aí é um papo para um outro vídeo.